Chegamos a mais um Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E como sempre, a gente tem sempre uma novidade, sempre um tema interessante para informar você que nos assiste, que nos acompanha. E antes de eu falar hoje, que a gente tem um tema super importante e assim, acredito eu que seja a resposta para muitas mães que passam por essa dificuldade. Mas antes de eu falar dele, eu vou falar dos nossos parceiros, dos nossos amigos do Outcast, daqueles que, junto com a gente, abraçou essa causa de levar informação, né, com o nosso intuito de gerar cada vez mais respeito e empatia. Solta aí, Fred. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica e Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, Serviços Elétricos e Hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Eu estou aqui hoje com ninguém, eu vou falar igual assim aquele pessoal, né? Com ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Fernando Freitas, da Clínica Renove Saúde. Fernando hoje vai falar de um tema super importante, que é a odontologia inclusiva. Gente, a gente que é mãe sabe a dificuldade que é, né? Precisar e ter que levar. Doutor Fernando, agradeço imensamente a sua participação. Tenho certeza que hoje a gente vai dar muito alívio para muitas mães que passam pela necessidade de ter que levar seus filhos para receber atendimento. Essa é o nosso desejo, de dar um pouco mais de alívio e conforto às crianças atípicas, né, de uma forma geral, e com carinho. Quando você fala odontologia inclusiva, a gente aumenta um pouquinho mais, que é odontologia inclusiva, integrativa, porque a gente observa o paciente como um todo, sim, e humanizada, que é um tipo de atendimento que as crianças atípicas precisam, não só elas, mas todos nós deveríamos ter esse tipo de atendimento, né? Então, lá na Renove Saúde, a gente busca fazer isso desde quando nós criamos a clínica. A nossa ideia é de fazer realmente um tratamento para o paciente como um todo, de uma forma mais humanizada, mais integrada. E tanto que nós temos lá sala de aplicação de vitaminas e nutrientes, a gente observa o paciente como um todo. Eu costumo dizer que eu faço uma odontologia muito além da boca. Eu não fico só retido em obturações, limpezas, extrações, implante ou coisa parecida. A gente vai muito além, eu observo o paciente, a necessidade nutricional que ele tem, se a pele está ressecada a gente orienta, se o cabelo está com um problema de estar ressecado a gente orienta de procurar fazer exames, solicito exames sanguíneos para ver o que nós podemos ajudar dentro desse padrão. A gente encaminha para o médico específico. Então a gente busca fazer uma odontologia integrativa. E humanizada é o atendimento de carinho, de atenção, de cuidado, principalmente na parte odontológica, que normalmente tem um histórico de sofrimento. A parte é que eu falo. Não é que ali não tem típico, não tem atípico. Falou dentista, a pessoa já dá aquele nossa, já pensa no pior. Exato, né? Já infelizmente pensa no pior, é uma profissão que eu amo, que eu gosto demais. No pior cenário. Não, para quem, né, para profissional, né, que se dedica, e enfim, é aquela coisa, a vocação que a gente tem, é o chamado que a gente tem para exercer, né, uma profissão. Mas pra gente que é o paciente, a gente fica... Pode ser qualquer dentista, a gente, né, falou dentista, tem esse bloqueio. A palavra de odontologia, ou cuidar do dentista, já está no subconsciente das pessoas, isso, que é uma coisa ruim. Que em geral isso vem de histórias muito passadas. Sim, né? Porque a gente lembra, né, dos tempos daquele buticão, que não tinha anestesia, vem todo aquele histórico. É mais uma memória histórica do que propriamente dito, porque a gente sabe que hoje, com tecnologia, a gente evoluiu muito, né? E assim, a gente tenta, né, de forma a se cuidar melhor, né? Antigamente as pessoas não se cuidavam tanto. E tem aquela frase, né? Saúde começa pela boca, né? Tinha até tem ainda, né? A gente hoje ainda busca uma parte preventiva e não curativa, né? Preventiva é
ir ao consultório dentário para fazer uma limpeza, observar se alguma cárie está começando a evoluir, se tem alguma inflamação do periodonto, que é o tecido da gengiva. Então a gente já busca, com o atendimento preventivo, não cria a situação de curativo, que é a parte quando entra a agressão, o motorzinho que ninguém gosta de ouvir o barulho. Eu não tive a sorte que os meus filhos têm, né? Porque todos dois, a minha filha que vai fazer 15 anos agora, ela não tem uma cárie, nunca teve, cara. Ela nunca soube o que é um motorzinho. Nenhum dos dois conhece motorzinho, eles não sabem. Sorte, né? E a higiene, lógico, a gente ensina, né? Eu já pensando em mim, né, no que eu sofri, né? Porque minha mãe falava assim, porque ela toma muito antibiótico, mas eu acho que é da época, eu não sei. Aí você acaba tendo né, um problema ou outro. Mas a gente veio aqui falar dessa odontologia que nos acolhe, né? Que acolhe o atípico, que acolhe essas crianças que têm essas particularidades tão singulares. E infelizmente está havendo um crescimento de forma geométrica de crianças com atipicidade, né? Os autistas, o TDAH, e essas crianças de uma forma geral estão crescendo muito as pessoas nesse sentido. Né? Cada vez que se estuda mais, começa a entender o diagnóstico, né? A chegar no diagnóstico mais cedo. Aí as pessoas falam assim, está aumentando muito. Não, está se estudando mais e podendo identificar mais. Está se alertando mais para que existe o tipo de síndrome, né? Como é que funciona, doutor? Como é que é? A criança chega lá, existe uma anamnese? Antes eu quero contar uma história de como uma coisa aconteceu, né? Eu já sou formado em odontologia há mais de 26 anos. E sempre trabalhei, eu tive clínica grande no Rio de Janeiro, movimentos, etc. E como eu estava perdendo a minha saúde por excesso de trabalho, eu resolvi vir morar na região onde eu tenho parentes, etc. E aí eu comecei a tratar uma cidade menor para fazer um trabalho mais tranquilo, de mais qualidade. Porque, veja bem, lá eu atendia aproximadamente 30 a 32 pessoas por dia. Nossa! Para odontologia é muita coisa. E era um serviço que eu trabalhava muito, muito rápido. Isso estava me desgastando muito. Enfim, vindo aqui eu comecei a trabalhar numa cidade menor, fazer um atendimento com mais qualidade, com mais cuidado, com menos pressa de atendimento. E num determinado momento, um rapaz muito bacana da cidade, muito conhecido, as pessoas gostavam muito dele, uma pessoa alegre, brincalhona, ele tinha um problema cardíaco muito sério. E ele precisava de colocar uma válvula cardíaca no coração dele para ele continuar sobrevivendo. Ele estava tomando medicação, mas a medicação já não estava mais fazendo efeito. Enfim, apareceu a oportunidade aqui no São José do Avaí de ele fazer uma cirurgia. Apareceu a válvula, que é uma coisa muito cara, muito difícil de se conseguir. E o médico começou a fazer o trabalho de preparo para isso. Só que ele tinha muitas infecções dentárias. Ele tinha obturações para fazer, cacos de dente na boca para extrair, estava com infecção. E a gente sabe que a boca não anda sozinha por aí. A boca está integrada no corpo da gente. Então, com essa integração, o médico falou, você não pode fazer a sua cirurgia, principalmente cirurgia cardíaca, se você não cuidar da sua boca. E ele gosta muito de mim, era um rapaz que gostava muito de mim, a gente conversava muito, enfim, ele foi ao consultório. Com muito sacrifício eu consegui fazer uma limpeza para a boca desse rapaz. 36 anos já, um rapaz bacana, mas com muita dificuldade. E aí ele perdeu a oportunidade de usar a válvula por conta de ter medo do tratamento odontológico. Eu falei, gente, isso não pode ser assim, isso precisa ser mudado. Quando vim para cá, eu comecei a estudar mais. Quando eu trabalhava muito, eu comecei a estudar mais. Aí comecei a estudar ozonioterapia, laser terapia, terapia neural, outras áreas da odontologia. E com isso eu falei, vou buscar uma saída para esse rapaz. Passaram-se um tempo, ele falou, Fernando, agora eu tenho que ir, porque surgiu uma segunda oportunidade, é uma coisa raríssima de acontecer, mas eu preciso ir. E você precisa cuidar de mim. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos mandar brasa. Eu, na época, eu trouxe ele, dei uma medicação dele tranquila para ele ficar um pouco mais calmo, ele até que ficou um pouco mais calmo, eu consegui fazer a extração de um dente, mas ele suava muito, ele ficava nervoso o tempo todo, eu tentava brincar, mas ele não conseguia fazer o que precisava fazer naquele dia. No dia que eu marquei com ele 3 dias depois para ele voltar, ele não voltou. Marquei novamente, ele não voltou. Passaram-se 15 dias, ele perdeu a oportunidade novamente de fazer o atendimento, de colocar a válvula cardíaca por conta de medo de tratamento odontológico. Passaram-se mais ou menos 1 mês e meio sobre que ele veio a falecer do problema cardíaco. Isso me deixou muito triste. Falei, gente, eu me senti impotente. Claro.
como eu estava estudando, comecei a procurar situações as quais eu pudesse, com o dentista, cuidar dele. Eu mesmo não sabia, e muitos colegas infelizmente não sabem. Nós temos na odontologia uma habilitação em sedação consciente, com nitroso e oxigênio. Esse gás nitroso, que a gente fala muito, ele é o gás do riso, que o pessoal chama de gás hilariante. Muita gente conhece, fala gás hilariante, o pessoal conhece. Porque ele age numa região do cérebro que dá alegria e humor. Mas esse gás controlado, junto com o oxigênio, ele gera diminuição de ansiedade, diminuição de dor. Então a pessoa fica tranquila, fica calma, fica menos dor, não sente agulhada da anestesia, por exemplo. E aí você consegue acalmar aquela pessoa e poder fazer o tratamento. Se eu tivesse esse recurso na mão, o meu colega não teria perdido a vida. Com certeza. Então, eu fui em campo. Investi, não é barato, investi no estudo, investi no conhecimento, investi na habilitação. E com isso eu comecei a oferecer para alguns pacientes que eu já tinha, que tinham medos, e até parentes de paciente meu que não vinham com medo de é o trauma do dentista. Porque o que nós conversamos no início. Então, essa mística de trauma, ela já foi diminuída com o tempo, e agora ela pode ser totalmente balida, acabada com a sedação. E aí nós passamos a fazer a sedação consciente do paciente. A gente usa o gás, o oxigênio com nitroso, usa pressão, verificação de pressão, verificação de oximetria, verificação de temperatura. A gente tem um monitor que controla como é que o paciente está. E com isso a gente acalma, tranquiliza e a gente consegue fazer o tratamento do paciente inteiro. E é interessante que esse procedimento, quando o paciente sai, ele sai sorrindo, feliz da vida, fazendo um tratamento odontológico por conta do gás, que é o gás hilariante, que é o gás do sorriso. Mas a pessoa fica acordada. É por isso que é sedação. Isso é interessante mostrar porque o médico tem o anestesista. O anestesista, de forma geral, ele faz com que a pessoa entre em estado de semicoma, ele apaga a pessoa, e aí você faz o tratamento que quiser, não sente dor, não movimenta, não faz nada e está ali. Mas na odontologia eu não posso fazer esse tipo de trabalho, não devo fazer, porque eu preciso de um paciente colaborativo. Por quê? Eu preciso que o paciente abra a boca para mim, vira o rosto para cá, porque eu tenho que me posicionar numa área pequenininha, de milímetros, com um motor de altíssima rotação que corta até ferro, para trabalhar naquela região ali. E eu preciso que a pessoa fique calma, mas ao mesmo tempo ela me ajude, colabore com o que a gente está fazendo. Vira o rosto para cá, vira o rosto para lá. Agora fecha a boquinha para ver se está em oclusão, se está batendo o dente certinho. Então por isso que é sedação, não é anestesia geral. E aí a gente sedando mantém o paciente tranquilo. Eu comecei a fazer isso com os pacientes e eu falei com a Eliana, minha esposa, que me ajuda demais, está sempre comigo, colaborando em tudo, principalmente nessa área e no todo. Então, nós começamos a fazer o tratamento de crianças atípicas. Por quê? Porque veio um paciente que falou assim, poxa, meu filho é atípico, eu tenho medo danado, mas ele fez o tratamento todo comigo, com a gente, lá na clínica, e falou assim, isso não dá para fazer no meu filho também, não? Eu falei assim, eu não estudei nada profundamente sobre isso, mas eu acho que não tem problema. E aí nós passamos a estudar. Eu fui a 4 congressos, congresso em Muriaé, congresso em Campos, congresso aqui em Itaperuna, que teve congresso no Rio de Janeiro, e hoje em dia eu também sou palestrante nesse congresso, né? Tenho esse prazer de dar palestra nesse congresso sobre odontologia inclusiva, integrativa e humanizada, para tratar essa criança. Era um rapaz de 15 anos, um adolescente. Nunca tinha ido ao dentista, tinha medo, ele não para, agitado, grau 2. E então eu falei com o pai dele, vamos fazer. Trouxemos o menino e tentamos, colocamos ele na cadeira e ele levantava e não consegui colocar máscara nele porque ele era agitado. Porque tem essa dificuldade às vezes de... E na realidade a gente não pode, não deve fazer a sedação, o dentista fazer a sedação e ao mesmo tempo fazer o tratamento. O dentista sedacionista, que a gente dá até esse nome, ele fica totalmente voltado para controlar todo o organismo daquele paciente, batimento cardíaco, oximetria dele, temperatura. A gente tem os marcadores para a gente acompanhar com o monitor. E se houver algum problema, a gente tem medicações reversoras para voltar com aquele paciente. A gente não faz anestesia profunda, isso precisa ser muito bem colocado,
que confunde muito a cabeça das pessoas pensando que a gente vai fazer anestesia geral no paciente. Não faz, é sedação. Então ele fica em estado de sono, estado de relaxamento e sabendo do que está acontecendo. Enfim, nós trouxemos o menino, mas ele não conseguimos nem colocar a máscara nele. Aí eu pensei assim, peraí, a gente tem que ter alguma coisa. O que eu fiz? Eu estudei mais aquele menino, o perfil dele, como é que ele se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta, como é que ele anda, o que ele tem hiperfoco, o que ele tem medo, o que gera ele nervosismo, o que ele gosta de calma. Fiz, além da anamnese normal que a gente faz dos pacientes, para saber a saúde daquele paciente, eu fiz uma anamnese mais completa do perfil daquele indivíduo. Por isso é uma odontologia individualizada. Entendi. E aí humanizada, porque o que a gente passou a fazer? Criou um ambiente específico para aquele menino. Para que ele pudesse ter tranquilidade, ele pudesse entender o que estava acontecendo. Seguro. Você que lida com crianças assim, você sabe que as crianças precisam ter... Elas são muito sensíveis, mas ao mesmo tempo elas são entendíveis, ou seja, nós entendemos o que ela faz, principalmente os pais. Então o pai dele, nós fizemos isso. Enfim, marcamos uma segunda vinda, ele ao consultório, combinamos com a doutora. E aí, como ele era muito visual, ele tem um irmãozinho menor, que ele gosta muito do irmãozinho, nós pegamos o irmãozinho dele, filmamos o irmãozinho dele entrando na clínica, na recepção. O irmãozinho dele sentou na cadeira odontológica, eu fui, tratei, o irmão abriu a boquinha, eu fiz uma limpeza, simulei todo o aspecto, filmou tudo aquilo para ele. O pai levou e ficou durante 15 dias passando aquele filmezinho para o filho. 15 dias, para ele observar, ele ver, olhar, entender, ele sentir aquilo. Poxa, meu irmão foi, não aconteceu nada. O que aconteceu? Foi lindo esse aspecto, foi o primeiro e foi lindo. Por quê? Ele chegou, olhou a clínica toda assim, abriu a porta, olhou a recepção, foi andando, sentou na cadeira odontológica e abriu a boca. Não precisou de nada, nenhum toque, nada. Aí eu coloquei a máscarazinha nele, aí eu fiz a sedação dele e a colega pôde fazer a obturação que tinha que fazer e um dente que ainda era de leite que estava trabalhando ali na boca. Fez limpeza e tudo. Então foi assim, eu falei para ele, gente, vamos estudar mais isso e vamos divulgar isso para a população, para que elas possam fazer o atendimento com a gente, entendeu? Então começou assim, com uma experiência que deu certo. Sendo que a gente tem, como foi estudando mais, a gente foi entendendo que tem graus mais simples, graus com mais dificuldades, e graus até que nós não podemos tratar e que tem que ser tratado em centro cirúrgico. A gente tem que ter essa noção que tem casos que a gente cuida e tem casos que não. Mas dos que a gente cuida, eu passei a estudar um pouco mais. Aí nós entramos numa sedação chamada multimodal. O que é multimodal? São várias formas de utilização de medicações para que eu possa sedar aquele paciente, para que ele possa ser tratado. Então lá a gente também faz a medicação sublingual, inalatória, se precisar, com comprimido, para a pessoa tomar um comprimido, ficar mais tranquila e receber o gás, o oxigênio, até mesmo muscular e se precisar endovenosa. Então, dependendo do caso, dependendo de todo o estudo que a gente faz daquele paciente, a gente tem a ferramenta necessária para que ele possa ser sedado e poder fazer o tratamento odontológico com tranquilidade. Isso a gente consegue fazer até canal de dente, que é uma coisa difícil. Mais difícil. O último paciente que nós fizemos, fomos 4, eu sedando, uma dentista fez o tratamento de canal e outra dentista fez obturação e limpeza no mesmo paciente. Ficamos 2 horas e 20 minutos em sedação. E eu monitorando a criança o tempo todo, um rapaz acho de 14 anos, monitorando ele o tempo todo. Tranquilo, deu para fazer todo o trabalho. Essa anamnese ela é mais complexa, né? Você precisa saber também que tipo de medicação esse indivíduo toma. Sem dúvida. Todo o histórico dela, médico praticamente, para saber como funciona esse Por isso que é individualizado. Muitas vezes eu ligo para o médico para procurar saber como é que ele está. Eu prescrevo todo o processo que eu vou fazer, envio para o médico médico observa, autoriza. Então eu não faço uma coisa não empírica. Muitas vezes eu vejo colegas, chegam a criança, senta aí, vamos fazer o trabalho. Pega, segura, amarra.
prende numa tira de contenção que já é traumático e gera trauma. E é interessante que uma das medicações que a gente utiliza, ela apaga a memória regressa. O que significa isso? Desde o momento que a medicação começa a fazer efeito, até 2 horas depois, 3 horas, dependendo de cada caso, ele não lembra de nada do que aconteceu ali. Então ele não sabe que foi não mexido. Não sabe que foi para a odontologia, não sabe que sentou na cadeira, não sabe que foi mexido. E quanto tempo demora a sedação? Esse é o ideal, né? Cada caso é um caso. O ideal é que não ultrapasse 1 hora de sedação. O ideal é isso. Porque a gente tem um controle melhor, a gente tem um tempo melhor, o organismo se adapta, o organismo se sente bem, então fica mais fácil. O ideal é em torno de no máximo 1 hora. Mas como esse último caso que nós fizemos, que era uma criança que há muitos anos não cuidava do dente, estava sentindo dor horrível, nós fizemos a 3 mãos. Então ficamos 2 horas e 20 minutos, mas o tempo todo, eu acompanhando, monitorando, acompanhando o tempo todo, até que fosse feito todo o trabalho dele. É porque é complicado, porque às vezes a criança atípica, ela nunca foi ao dentista, ela tem uma série de problemas e assim, é preciso aproveitar as oportunidades que você consegue colocar ela na cadeira. Porque às vezes, mesmo ela sendo familiarizada com o ambiente, mesmo ela já tendo ido lá no seu consultório umas 30 vezes, vai chegar um dia que ela olha e fala, não vou. E não entra. Mas aí, eu volto ali a falar, por isso que a gente tem outras ferramentas, por isso que é multimodal. Tem casos, por exemplo, a maioria dos que nós tratamos até hoje, no máximo foi necessário ir uma segunda vez. Como é o caso de um último que nós tivemos, que teve canal de molar de 2 dentes. A laringolar é muito complexo de fazer, fez, tirou a raiz, não está sentindo dor mais, e ele foi uma segunda vez para fechar o canal do dente. Então, nesse caso, foi 2 vezes. Mas na maioria das vezes, o planejamento é tão bem efetuado que a criança só precisa de ir lá uma vez só. Aí volta só depois daqui 1 ano, 1 ano e meio, para novamente uma revisão, e a gente busca trabalhar na manutenção e não no curativo, né? Porque fica, porque é difícil para levar. É difícil fazer a higiene deles em casa. Aí você disse aí que tem que, dependendo do nível de suporte, não tem como fazer. Se for grau 3, bem difícil, ele só com anestesia geral. Mas é raro. 85% a 90% dos casos a gente consegue. Mesmo 3. Mesmo 3. A gente tem conseguido lá, a Liana mesmo comentou há pouco tempo com você de uma criança grau 3 que a gente conseguiu fazer. Por isso que a anamnese natural, que a gente faz com todos os pacientes, e tem anamnese específica. E essa é estudado todo tipo de medicação que a criança usa. Já teve paciente, sim, que a gente levou lá, fez o movimento, é raro, mas teve, que a gente não conseguiu, mesmo com aquelas medicações. Foi subdose, não foi a medicação, não fez o efeito que a gente esperava, porque cada organismo tem uma história para contar. Então, mas, sinceramente, muito pouco. Normalmente a gente consegue fazer o tratamento. Porque tudo influencia também a idade da criança, às vezes é mais nova, ou já é um adolescente, isso tudo influencia. Porque tem muitos deles que são multi-remédio, usa vários remédios. Tem outros que só usam 1 ou 2. Então, e esses remédios têm os efeitos contra ou a favor da sedação. Então a gente tem um estudo bem complexo disso. Inclusive, é interessante falar que nós temos um grupo grande no Brasil inteiro que cada vez mais está unido, forte, para aprender mais profundamente a sedação consciente de uma forma geral, mas especificamente para tratamento dos atípicos. Para você ter uma ideia, foi em janeiro desse ano, nós nos reunimos, foram 42 dentistas do Brasil inteiro, nós nos reunimos e fizemos um trabalho que foi chamado de Sedation Day, Dia de Sedação, na Universidade Federal Fluminense, de Friburgo. A gente fez na área da estrutura que a universidade tem, foram todos dentistas doadores, se doaram, ficamos lá numa quinta-feira, sexta-feira e sábado. E foram os dias que a gente fez o tratamento. E domingo de manhã a gente fez o levantamento de tudo que foi estudado
e cada um foi para o seu lar. Na quinta-feira nós chegamos, pegamos as pastas de todos os pacientes que nós iríamos tratar, fizemos o estudo de cada um, planejamento de cada um, esses 40 dentistas, todos eles habilitados em sedação. Fizemos esse trabalho de estudo e na sexta-feira e no sábado nós fizemos tratamento. Foram 58 pessoas sendo tratadas, com mais de 100 procedimentos feitos. Então significava que uma criança precisa tirar um dente de leite, precisa fazer uma obturação e fazer limpeza. Então numa pessoa foram feitas 3 procedimentos. Sim. Nós sedamos essas crianças, foi dado o prazo de mais ou menos 1 hora para cada criança, para fazer o que nós precisávamos de fazer de urgência para essas crianças. Então foi um trabalho feito único no mundo, inclusive está indo isso para o Guinness Book, é uma coisa muito legal. Então foi esse trabalho único no mundo, que uniu num mesmo grupo, num período. É claro, teve os 40 dentistas, mas teve os estudantes de odontologia que nos ajudavam dando suporte, pegando material, esterilizando material e assim por diante. Todo um aparato para poder chegar a esse lindo demais. Foi muito bonito. Mas esse tipo de ação, né? Ação de doação. De ação que mobiliza tanta gente, que faz... que ressignifica, né, a profissão. Eu acho interessantíssimo. E pra você ter uma ideia, nós somos aproximadamente 500 mil dentistas no Brasil. Nem 0,5% são habilitados em sedação. Até os próprios colegas não sabem que existe sedação e muitos deles ficam com medo de utilizar a sedação, pensando que vai passar mal o paciente, vai apagar em coisa que não é totalmente controlado. Né? Eu não sei não, porque eu vou te contar um segredo. Se fizer em mim, eu apago. Não, é tudo sob controle. Não, eu vou te falar, porque quando eu vou fazer endoscopia, que é um negócio que é sedação. Mas aí que eu estou te falando, é sedação médica. Aí ele vai lá e fala assim, ele me dá um comprimidinho, né, joga aquele negócio assim, relaxa. Alguém fala, relaxa, quando chega no lá, eu já apaguei. Mas lá ele... Todo mundo sai da endoscopia andando normal. Sim. Eu tenho que sair carregada. Não, mas eu posso te falar, a endoscopia, a sedação da endoscopia é uma anestesia geral, só que ela é temporária. E por ser temporária, os médicos chamam de sedação. Tá. Compreendeu? Mas efetivamente ela é na veia, ela faz um período de... Você dorme mesmo, você fica anestesiada por completo num período pequeno, 15, 20 minutos, o quanto for necessário para fazer a endoscopia. E assim que ele começa a tirar, porque aquilo ali fica em tempo contínuo, como se fosse gotinha por gotinha. Aí chega um momento que ela fala assim, eu terminei. Aí ele tira a medicação que faz a sedação, deixa outra medicação e aí a pessoa volta. Mas, sim, tem pessoas que ficam mais tempo e tem pessoas que ficam... É a individualidade. Não, é o que você disse, é o organismo, a forma como, igual você falou, tem criança que você faz em 1 hora, que você consegue daquela quantidade ali. É o suficiente. É o suficiente. Tem outras que não, que elas... resistem, como você disse que teve um que resistiu e você não conseguiu fazer. Sim, mas também no período que a gente está tratando do paciente, se em algum momento aquela criança volta um pouquinho antes e está faltando mais 15 minutos para atendimento, a gente faz um complemento de anestesia, de sedação, para que ele fique um pouco mais sedado. Ainda tem a outra história, assim que o paciente termina o tratamento, ele não pegando vai embora. Sim. Ele sai dali, vai para uma sala que nós temos de suporte, uma sala de repouso, fica lá até a criança, o adolescente ou quem for tratado voltar à sua atividade normal, entender tudo que está se passando, poder caminhar com as próprias pernas para ir para o carro, para ir embora para casa. Claro, se for medicamentosa, a criança ainda vai ficar aquele dia em estado de sono, relaxado, tranquilo, pelo efeito que continua fazendo de cada medicação. Fica mesmo, né? Não adianta. Mas aí quando você entra só o óxido nitroso, que a gente consegue nisso, uns 70% das pessoas, o óxido nitroso já é diferente, ele não fica resíduo no organismo. Ele 5 minutos depois você volta, você tira o nitroso, coloca o oxigênio e ele volta a ficar em estado normal. E aí volta rindo. Volta rindo. Entendeu? Volta então rindo. São detalhes das ferramentas que a gente utiliza nesse tratamento, entende? Não, e é muito bacana, porque a gente, como a gente estava conversando antes, né, hoje a gente vê que muitos profissionais, né, que trabalham
com essa delicadeza, né, de ter um dentista que tem essa delicadeza de ter que fazer uma coisa que tem que ficar parado, a mesma coisa um corte de cabelo, um corte de unha, ou às vezes um curativo. Às vezes para você fazer um curativo, sem dúvida, é difícil, né? Um atendimento, às vezes até um atendimento, né, de um exame. sim, mais endoscopia nesse caso, endoscopia, para todo mundo, né? Sim. Aquela coisa toda. Precisa de ter esse olhar, porque a gente vê que, assim, como o espectro é muito amplo, nós temos crianças de todos os tipos e maneiras. Sim, então a gente busca justamente, né, no programa, levar essa informação, despertar essa sementinha de que, olha, eu faço o meu trabalho, mas eu posso fazer mais um pouquinho, porque essa ela tem uma particularidade. Sim. E é único, como você falou. Cada paciente tem o seu tratamento individualizado. Não tem como você fazer diferente. Não existe, né? Não tem a gente como gosta você... muito do que a gente faz, a gente cria um ambiente para o paciente. Por exemplo, esses dias tinha uma dessas crianças que o hiperfoco dela era chave. Chave. Então, ela foi uma vez, foi até a criança que a gente não conseguiu fazer a primeira vez, ela ia pegando tudo quanto é chave, mas a mãe dela não esqueceu de nos contar. Ela acabou levando a chave da clínica sem a gente saber, ainda bem que tinha reserva. Mas essa criança, o foco dela era chave, o tempo todo chave. Mas mesmo assim a gente foi brincando, eu consegui colocar um nitroso e consegui fazer a avaliação. Aí viu o que era necessário fazer. Ele tinha obturação, uma extração de dente de leite também, limpeza que precisava mesmo, mas não deu para fazer nada em especial. Mas já deu para avaliar e ele sentar. Na segunda vinda, eu não fiz só o nitroso. Eu já dei à mãe, ela em casa já deu uma medicação específica. Quando chegou na clínica, eu dei tudo comprimidinho. Dei a outra medicação. Quando ele foi na cadeira com o nitroso, que foi, a gente chama da cereja do bolo, foi o que fez ele ficar tranquilo. Fizemos, a colega fez todo o procedimento, acompanhei e tal. Depois ficou mais ou menos uns 50 minutos a 1 hora esse tratamento, fizemos tudo com toda a tranquilidade. E aí quando ele saiu, foi para a sala de apoio, não deu 15 minutos, ele já estava bem. E aí já foi, eu quero ir embora para casa, mamãe quer ir embora para casa. O que aconteceu? O que aconteceu? Perguntando assim, né? Do jeito deles falarem, que não é como a gente fala. A mãe que entendeu falou, filho, aconteceu que você cuidou do seu dentinho, lembra que você ia cuidar do seu dentinho? E foi embora. Então assim, a gente está conseguindo fazer esse tipo de tratamento. Isso é uma coisa que a gente está gostando muito, sabe? Não, mas é um serviço não fundamental. Não é uma coisa porque, simples. Primeiro, a gente sabe que a saúde bucal, ela é determinante para muitas outras coisas. Ela é uma porta para infecções de todo gênero. E às vezes a gente, né, a mãe atípica principalmente, além das demandas de terapia, de uma série de fatores, a dentição, né? Porque o indivíduo vai se desenvolvendo, vai perdendo dente, vai, né? O alimentar, às vezes ele tem dificuldade com o gosto da pasta de dente. Sem dúvidas. Né? Até mesmo a ação, às vezes, do esfregaço. A ação da escovação, a pasta de dente às vezes não gosta do que fica. Então é uma sensibilidade, é uma negativa. Verdade. E à medida que eles vão crescendo, eles vão ficando mais fortes, às vezes é mais difícil você fazer. Eu vejo que... E é bem violento você segurar e... Eu vejo que o sacrifício das pessoas que cuidam das crianças é muito grande também. Eles estão ali no mundo deles, e a gente está no nosso mundo tentando fazer com que ele viva o melhor possível. Né? E a gente compreende isso muito. E a gente busca dar o espaço lá, por isso que eu lhe falo, que nem o garoto, a gente filmou, ele entrou. O outro, a gente arrumou um monte de chaves que não prestava mais para ele ficar brincando com as chaves. Ele ficou feliz da vida, e ficou concentrado naquilo ali e distraiu para que ele pudesse olhar. Tem outras crianças que gostavam de letras. Então a gente pediu até a mãe para trazer as brincadeirinhas de letras, ele ficava o tempo todo. Tem outros que gostam de tela. Então a gente busca criar um ambiente. Tem criança que não gosta de barulho de jeito nenhum. Então a gente colocava um headphone para ele evitar o barulho do motor que vem. Então cada criança tem a sua peculiaridade e a gente tenta respeitar dentro do que a gente pode essa peculiaridade. E a gente tem todo um ambiente na clínica, o consultório é grande, é espaçoso, dá para ficar 4, 5 profissionais sem apertar, tem a sala de repouso, de suporte, a gente tem o monitor para ficar o tempo todo monitorando como é que está indo o organismo daquela pessoa. Aí quando a gente fala pessoa é porque são as crianças, mas todos que precisam de tratamento odontológico,
que tem medo, hoje não precisa ter mais, que a gente consegue tratar. Então a gente faz isso e criou na gente, foi até muito bom, porque também tem a história de volta, criou na gente a alegria de utilizar esses recursos para as pessoas que vão lá sem ter nenhuma necessidade atípica. Mas é porque tem medo só, né? Mas mesmo os que não tem medo, a gente trata com acolhimento, com encantamento, com a integralidade daquela pessoa, entendeu? E com a humanização. É lógico, não, foi porque muito às bacana. vezes porque para a criança, principalmente TEA, né? Tudo para ele é estímulo. Aquela luz que você usa, aquilo ali incomoda. Verdade. Né? Ele ficar ali deitado, é angustiante para ele. Eu falo que porque para mim é você ficar assim. Lógico, ao longo da vida eu fui me acostumando, mas dentista é uma coisa, eu não gosto de sentir dor. Como ninguém, né? E aquilo me dá uma certa ansiedade, mas lógico, você vai ficando adulta, você vai acabar se controlando mais. Mas o teto branco, sabe, do consultório, aquela luz assim, aí você não sabe o que está acontecendo, isso é angustiante. Aí eu fico imaginando para uma criança TEA que tem a necessidade de saber o que está acontecendo. Sem dúvida. Porque ele quer saber o que está acontecendo. Então ele fica totalmente... E como a criança fica sedada, por muitas vezes a gente dá um espelho para ele, a mãe fica perto, porque o tempo todo que a gente está fazendo tratamento, tem sempre o responsável principal ao lado da criança. Ela nunca fica sozinha. Então ela primeiro já tem a segurança, né? A mãozinha e muitas vezes segurando, e a própria mãe mostra, olha só, eles estão fazendo isso aqui em você, quando ela sabe que pode mostrar. Aí a criança se sente mais tranquila. É o que ele fala, é uma busca que a gente cria, ou está criando, porque cada história é uma história nova, para criar, para cuidar das pessoas atípicas com todo o poder de tratá-las e ela ter o resultado que Nossa, precisa. eu acho assim, para as mães saber que existe isso, é um alívio, porque a gente se preocupa com a saúde plena. Não é só o pediatra, não é só as vacinas, não é só aquela questão de, olha, ele está bem, está com sangue bom, tá isso. Não, mas às vezes é o problema da escovação que não consegue, aí está lá com dor de dente. Isso. Aí você leva em um profissional, você não sabe qual profissional levar. Aí você leva lá, o profissional não tem, embora tenha toda a paciência e dedicação, né, de receber, de cuidar, mas às vezes ele não consegue, porque falta essa... E aí há uma repetição de ida ao consultório, tipo a criança vai 4, 5, 6 vezes, e o profissional fica lá às vezes meia hora, 40 minutos, tentando convencer, tentando se abordar, buscando, aí é desgaste para a mãe, é desgaste para a criança, é desgaste profissional, e acaba não conseguindo. Exatamente. Então, ou se faz uma coisa não completa como deveria. E com a sedação pode esculpir o dentinho, pode fazer o tratamento com calma, pode dar o acabamento, o polimento. Não, eu morei perto de um local, quer dizer, minha mãe mora perto, né, de um consultório, e a gente ouviu os gritos. Não só das atípicas, das crianças em geral, mas a gente ouviu os gritos, né, de pânico, e assim, a gente saber que existe isso é muito bom. Mas aí você falou que é você que fica na sedação e tem mais uma dentista. Eu tenho uma dentista odontopediatra, quando são crianças, eu tenho uma outra dentista que faz a parte de clínica geral e canal de dente, endodontia, e também faz a extração. Então a gente tem uma equipe, somos 3, tem a Eliana também que dá o suporte pra gente lá, quando tem, porque ela tem muito carinho, ela sabe muito bem lidar com as crianças TEAs, né? E ela nos ajuda, ela é parte integrante do todo e é muito importante a parte com que ela nos ajuda, é muito importante. Então somos uma equipe que trabalha atendendo cada pessoa. A gente quando atende TEAs, a gente não marca ninguém, fica 2, 3 horas por dia. Se for de manhã, a manhã inteira voltada só para ele, se for à tarde, a tarde toda voltada para ele. Se for à tarde, no final do dia, a gente fica lá sem pressa de acabar, para fazer tudo com toda a calma, com todo o cuidado. Porque precisa de ter todo esse tato, né, para fazer... Precisa. Hoje a gente vive uma questão social que, primeiro que a gente precisa de ter, igual você fala assim, é integrativa, é humanizada. Mas hoje,
Até, eu acho estranho a gente falar isso, porque somos humanos, né? Profissionais. Isso. Aí sempre tem assim, porque aqui é a medicina humanizada. Na minha bio mesmo está escrito assim, advocacia humanizada. Não, mas é porque a vida está tão corrida que as coisas estão sendo muito práticas, né? As telas, o computador, o telefone, está dando para a gente as respostas que o humano não está passando para o outro, né? Exatamente. Então, assim, e não só isso, é o acolhimento, né? O acolhimento, a individualização, o acolhimento, o humanizado, como a gente está falando aí agora. Então, porque existe muita gente que fala, eu vou no médico, ele nem olha para minha cara, anota um papel e me entrega. Exatamente. Então, isso é um automatismo, né? Não é uma humanização de um tratamento, né? A humanização, ela vem sendo levantada justamente porque a gente já está, graças a Deus, passando dessa fase. Então, eu vejo muitos profissionais, não só da área de saúde, mas como também em outras áreas, que estão buscando esse acolhimento do ser humano, né? Da busca pelo outro. Não é só a gente fala assim, isso é tudo falácia. Não é. Às vezes um acolhimento é a mãe chegou lá no seu consultório e ela está conversando com você, daqui a pouco ela fala uma coisa que não tem nada a ver com odontologia. Mas aí você vai lá, conversa com ela, acolhe, acalma. Isso. Além da parte de sedação que a gente faz, tem duas situações que a gente faz na clínica. Uma delas é a cirurgia do freio lingual. A linguinha lá abaixo tem um freio azulzinho, que o pessoal chama de freio lingual. É o freio, a gente chama de freio lingual mesmo, que é uma linha tendinosa que fica debaixo da língua e evita que a língua faça movimentos amplos. Às vezes o bebê nasce, a fonoaudióloga faz a avaliação e a linguinha do bebê está reduzida, ela não consegue fazer o movimento necessário para fazer a ordenha no seio da mamãe e poder mamar. Isso é lindo, porque são indicadas para a gente por vários fonoaudiólogos, pediatras também, e a gente faz a cirurgia do bebezinho. É uma cirurgia extremamente perigosa, extremamente delicada. Eu costumo dizer que se houver algum problema, eu não estou brigando com o pai e a mãe, eu estou brigando com a família, com os vizinhos, Exato, todo mundo que está em volta. É a expectativa que está em volta daquela criança. Então a gente tem um cuidado extremo, como a gente tem nos outros, mas tem um cuidado extremo de fazer um trabalho bem feito, bem cuidadoso. E é lindo porque a mãe tem vontade de dar o leite, ela está com leitinho e o bebê não consegue mamar. E você observa que ela fica com tristeza de estar dando aquela fórmula. Aí a gente, com esse tratamento humanizado, com carinho, com efetividade, a gente faz o rompimento do freio do bebezinho e imediatamente a gente leva para o seio da mamãe. Gente, é lindo demais. O bebezinho já vai lá no seio, já começa a mamar de outra maneira, o seio da mamãe não dói, o bebezinho começa a tirar o leitinho que precisa, o outro seio começa a jorrar leite porque estimula. É um movimento lindo, sabe? É outra coisa que a gente faz com muito amor e com muito carinho, que é a cirurgia do freio lingual. Faz de adultos também, pessoas que falam com a língua presa. Aí o pessoal, um piquezinho. Não é piquezinho, não. É muito delicado, porque aquela área é muito grande. Imagina, uma boquinha de um bebezinho. Muscular, né? Tem muita musculatura. É um tendão, na realidade, é um tendão e muitos tecidos moles. E ali eu tenho glândula salivar e logo abaixo eu tenho muita área com sangue. Qualquer toque abaixo da língua é muito rico em sangue. Por isso que tem remédio sublingual, porque ele vai direto, é absorvido e vai direto para o corpo. Então abaixo da língua tem um freio, que é um tendão, beleza? Mas tem a glândula salivar. Então se eu faço um rompimento de glândula salivar, aquela criança não vai produzir a quantidade de saliva que precisa para a vida inteira. Então tem que ter muito cuidado de fazer isso. E o nenenzinho, a cabecinha desse tamanhozinho. É uma boquinha desse tamanhozinho, recém-nascido, com um mês, uma semana, um dia, às vezes o neném sai da maternidade e vai para lá. Então é um outro trabalho bonito que a gente faz. Lindo. E eu acho que, eu não podia ser dentista não, porque eu não enxergo nada. Eu tenho que botar aquela lupona assim que eu consegui fazer, porque é muito delicado. A odontologia é muito bonita e eu estou indo para um lado que é a odontologia que não é muito comum da odontologia. Exato. Entendeu? É porque assim, até eu te ver no congresso lá do ano passado, eu não sabia que era possível isso. Sim.
A gente precisa divulgar mais mesmo. Eu não sabia que era possível. E é uma das coisas que a gente está fazendo. Exatamente, o Outcast está aqui para isso, para mostrar para todo mundo que nos assiste que existe tecnologia, existe profissionais que, né, que vão dar essa paz de espírito para a gente, de estar, pelo menos tem tratamento, vamos tratar. Porque isso é difícil. E o tratamento de uma gengiva, você falou muito de dente, mas a gengiva com problema, aquele sangue vai para a circulação e pode atingir um outro órgão do paciente. Exatamente. A infecção que está na boca, ela vai pela circulação e vai atingir um órgão que pode, um coração, um rim, um fígado, um pâncreas, um baço, pode. Fora isso, não é só o dente na boca, a gengiva, como eu já acabei de falar, se tem uma infecção de canal de dente, por exemplo, é bactéria que está no fundo do dente, que ultrapassa e pode ir também para a circulação. Às vezes o dente não tem nada, você olha o dente está perfeito, é só na raiz. Infectar um outro órgão. Então, a boca ela não é só dente, ela é todo um tecido, toda uma estrutura que desenvolve. Outro tipo de tratamento que eu faço que é o do bruxismo. Como você falou, às vezes a mãe vai lá e conversa. Com o tratamento do bruxismo, eu preciso conversar com a pessoa para entender o que leva àquele problema. Não é só colocar uma peça na boca e tchau e benção. Não. Você precisa entender o paciente e você precisa ter os recursos necessários para que você trate aquele indivíduo. Então, o bruxismo na boca, ele atrapalha o sono da pessoa. É aquele que você prende assim? Você pode prender ou abrir a boca e não fechar, ou fechar a boca e não abrir. Nossa, estalido nessa região, dor de cabeça com frequência. Nossa, o ouvido tamponado, tem muitos sintomas. Quando eu era mais jovem, para dormir, eu fechava isso aqui, eu chegava a acordar de manhã, estava dolorido. Isso. Mas aí depois que eu usei o aparelho, parou. Sim. Mas são situações e situações. É o que você estava falando antes da gente ouvir o paciente. Então é um tipo de tratamento que eu faço que ele é necessário ouvir o paciente. Sim. Então é sentar e ouvir. Ouvir, anotar, ver os cuidados, ver o que está acontecendo. Às vezes, uma medicação que aquela pessoa toma, se eu peço ao médico dele para substituir aquela medicação, acaba o bruxismo. Porque uma medicação que faz dormir, por exemplo, ela gera o bruxismo noturno. Aí uma medicação causa um problema maior. E com a conversa, com a anamnese, não preciso colocar nenhuma peça, não preciso fazer nenhum problema maior. Só pedir o médico para substituir a medicação. Isso é um exemplo, entendeu? Outros, é falta de elemento dentário na boca, aí nós chegamos de um lado só, aí cria um problema de estalido do outro, por desequilíbrio da mandíbula. Então, outros casos. Por isso que eu estou falando, eu fui para uma odontologia diferenciada, de não mais fazer o que muitos colegas fazem. Fui buscar um caminho um pouco diferente. Porque e complementa o colega. Principalmente em crianças atípicas, né? A gente sabe que o histórico do tratamento dentário de crianças atípicas é a extração. Infelizmente, o histórico passado. O histórico não, lógico. Normalmente ia para o centro cirúrgico, como a gente conversou. Geralmente arrancava tudo. Porque no centro cirúrgico, para fazer... É um custo muito alto de colocar uma pessoa internada no centro cirúrgico. E às vezes tem até a dificuldade. Vamos supor, eu tenho hoje uma criança, eu tenho poucas cadeiras de centro cirúrgico, eu tenho uma criança atípica que vai precisar de cuidado do dente. Mas chegou um cara baleado, esfaqueado. A medicina vai dar prioridade a quem chegou esfaqueado e baleado. E essa criança vai esperar mais um pouquinho uma outra oportunidade. E vai piorando o caso. Quando chega para o centro cirúrgico, não tem como tratar. É só fazer a mutilação, a extração dentária. Porque também muita gente não sabe, o dente é um órgão. E como ele é um órgão, na lei, ele tem a mesma responsabilidade de extração de um dedo, remoção de um dedo. Então, a extração dentária também é uma mutilação. Né? Então, porque a gente vê assim ao longo da história, assim, porque não dá para tratar, não tem como obturar. Às vezes é só mesmo aquela, né, era só uma obturação, mas ele arranca de uma vez porque não tem tempo. Isso. Porque, como você disse, às vezes a criança precisa de ir mais de uma vez ao consultório. Arrancou. Acabou. Teoricamente, acabou o problema para o profissional, né? Mas para a criança o problema é muito grande. E outro, porque a dentição, a falta da dentição, ela atrapalha na mastigação, atrapalha na fala. No posicionamento da mandíbula, na deglutição, no posicionamento da língua, no posicionamento respiratório. Parece que é só dente, mas não é só dente. A boca é um conjunto extremamente importante. E muito estudo, né, doutor?
Graças a Deus, muito estudo e cada dia tem novidade. Cada dia tem novidade. Eu mesmo estou indo amanhã para um congresso de bruxismo, para ver as novidades que estão acontecendo. A cada ano que passa tem sempre novidades, tratamentos diferenciados, forma mais abrangedora de tratar. Com certeza, tem que estudar, tem que aprender. É muito bom. Não, é maravilhoso. Ora, a gente ficaria conversando aqui por muito tempo, mas nós já estamos aqui, ó. Ótimo. Já falei bastante também. Nosso tempo já está chegando ao fim, infelizmente. Mas eu achei super importante a sua vinda aqui, eu te agradeço imensamente, porque é o tipo de assunto que alivia a quem precisa. Porque você saber que existe um tratamento e alguém que vai recepcionar o seu filho de uma forma humanizada, de uma forma acolhedora e resolver o problema, não só arrancar o dente, né? Tentar resolver problemas, isso para a família é algo que é muito gratificante. Eu te agradeço muito. Gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu fico muito feliz de poder estar tendo um espaço como o seu, para poder divulgar mais o nosso trabalho e principalmente com essa prioridade de poder tratar as pessoas atípicas com o que eles precisam, e isso conforta também, como você acabou de falar, a família. A família. Aí eu gosto muito de usar uma frase de uma colega nossa desse grupo seleto que a gente tem, que é: sem sedação não há inclusão na odontologia. Então como é que você vai incluir os atípicos se você não consegue usar a sedação? Exatamente. Você pode depois passar as pessoas que quiserem observarem melhor. Nós temos o Instagram da clínica, que tem alguns casos que a gente coloca para as pessoas poderem entender e ver como acontece. Tem criança que a gente trata e a dentista, que é pediatra, ela também é evangélica, com a Eliana, as duas cantando, e no final a criança participando da mesma música junto. Então, porque fica uma coisa, fica um ambiente muito acolhedor. Qual é o Instagram da clínica? Renove com 2 N's, Renove Saúde. Renove com E no final. Renove Saúde. Renove Saúde. Mas é 2 N's. 2 N's, então, é muito legal. Que bom. A clínica nossa está lá à disposição, e quem quiser precisar de mais informações, detalhes, pode entrar em contato conosco, e vai ser um prazer a gente orientar, explicar. Colegas dentistas que tiverem pacientes, pode acompanhar, pode levar o dentista, o paciente para o consultório, a gente trata e faz uma parceria. Nós estamos abertos para parceria, porque o objetivo é cuidar das pessoas. Atender cada vez mais. Esse é o objetivo maior, atender as pessoas, dando a elas melhor qualidade de vida. Isso é perfeito, gente, é maravilhoso. Agradeço muito a sua presença, agradeço essa conversa maravilhosa, agradeço aos meus amigos, mas antes eu gostaria de dizer para vocês seguirem nossas redes sociais, o @outcastpodcast no Instagram, no YouTube Outcast Podcast, e o nosso portal, que é o www.outcast.com.br, onde a gente tem artigos, inclusive o doutor, se quiser nos brindar com artigos sobre isso, é interessante para ter essa informação lá de acesso, né? É o www.outcast.com.br, né? Lá temos artigos científicos, informações, né? Vocês já estão sabendo, já quem segue a gente já sabe dessas novidades. E até a próxima, meus queridos, até a próxima, mais a nossa janela para a neurodiversidade. Paz.